Boa noite. Encontro da comissão representativa marca o fim do recesso parlamentar. O momento de recesso é para os vereadores na tribuna, não tem sessão plenária, mas a Câmara de Vereadores continua aberta com seus gabinetes. Regimento de Cavalaria de Alegrete apresenta trabalho na Câmara de Vereadores. Importante a gente ter essa aproximação aqui, um tete-a-tete com o poder público para a gente ter a certeza e segurança que existe uma parceria e que a gente vai estar recebendo com todo respeito e com toda a dignidade o cidadão da cidade. Psicopedagoga afirma que escrita espelhada não é sintoma exclusivo de dislexia. Você pode ter passado, o seu filho pode ser que passe por este processo também. Então ele acaba sendo muito mais comum, mas nós como adultos acabamos não esperando isso. Então a gente se assusta um pouco nesse momento. E no segundo bloco, uma psicóloga dá dicas de como superar o medo de dirigir. Outra técnica muito utilizada para tratar o medo de dirigir é a terapia de grupo. Tem se mostrado muito eficaz nesses casos e traz muito benefícios porque também há essa troca entre as pessoas que têm o medo de dirigir. Hoje, 15 de fevereiro, inicia o período ordinário no Legislativo Municipal. Por isso, nós conversamos com o presidente Evandro Meirelles no último encontro da Comissão Representativa, criada para dar sequência aos trabalhos durante o recesso parlamentar. Tivemos a última reunião da Comissão Representativa, tivemos aí vários pedidos de providências, indicações, pedido de informação, projetos de resolução. Ao todo foram 112 pedidos que passaram aí nas reuniões das comissões representativas. Sempre falo para os amigos que o momento de recesso é para os vereadores na tribuna, não tem sessão plenária, mas a Câmara de Vereadores continua aberta com seus gabinetes, então atendendo a comunidade. Então tivemos aí um trabalho bom, atendendo a nossa comunidade, e agora se inicia o período ordinário. Já na quarta-feira teremos aí a nossa sessão especial, a partir das 15 horas, com a presença do prefeito Pedro Almeida e todos os colegas vereadores. Será uma sessão diferente, onde o prefeito fala 10 minutos, o presidente da Câmara, Evandro Meirelles, fala 10 minutos e os demais colegas vereadores falam 3 minutos. Então não teremos aí discussão, nem comunicação de vereadores, de líderes, de bancada. Vai ser uma sessão especial e já convido a todos a prestigiar nós a partir de quarta-feira, então às 15 horas, para essa sessão especial. E na próxima semana, daí sim, começam-se as sessões ordinárias, onde teremos aí todo o nosso regramento, que é com o grande expediente, comunicação de vereadores, comunicações de líderes de bancada, discussão, pauta e também ordem do dia. E com certeza teremos aí já projetos que foram protocolados já neste início de ano, já no momento de recesso, que estarão em discussões, estarão passando aí pelas comissões, depois que passam pelas comissões, depois vai para o plenário e a votação. Também vamos aguardar aí os nossos colegas vereadores para desarquivar alguns projetos, que no momento de recesso não tivemos nenhum desarquivamento, até que agora, no que volte à normalidade aí, o período ordinário, então provavelmente teremos aí algum desarquivamento de alguns projetos que o ano passado foram protocolados e não foram votados. Então vamos aguardar aos demais colegas vereadores. E nós continuamos conversando com Evandro Meirelles. O presidente da Câmara e o vereador Inharã Carvalho receberam a visita de integrantes do Regimento de Cavalaria de Alegrete. Eles estiveram em Passo Fundo para apresentar o trabalho e o propósito de aproximação com a comunidade. Os oficiais apresentaram propostas que incluem uma aproximação e estreitamento do vínculo do regimento com a sociedade passofundense. Como eu levo os cidadãos passofundenses para Alegrete para incorporar no regimento, então acho que é importante a gente ter essa aproximação aqui, um tete-a-tete com o poder público para
a gente ter a certeza e a segurança que existe uma parceria e que a gente vai estar recebendo com todo respeito e com toda a dignidade o cidadão da cidade, levar para dentro do quartel, para o seu serviço militar obrigatório, que é uma obrigação cívica de cidadão, e devolvê-los depois cidadãos melhores, mais maduros, com alguma profissão em muitos casos. Fornecer oportunidades aos jovens do município, proporcionando a eles um plano de carreira e emprego para prestar serviço militar, é um dos objetivos da visita ao parlamento, segundo o tenente-coronel Lopes da Cruz. São 3 verbos que eu chamo, é o atrair, motivar e reter. Nós temos uma dificuldade muito grande assim, de ter gente voluntária, porque tem um problema da distância, a Alegria de uma cidade menos estruturada do que Passo Fundo. Então, muitas vezes, o jovem ele tem medo de ir para uma cidade que ele não conhece, que não vai ter tanta estrutura, ficar longe da família. Aquele medo natural que as pessoas têm de vai para o quartel, que parece que tem aquela ideia de que é um reformatório, e de a gente tentar mostrar para esse jovem que não é bem isso, que é uma oportunidade muito boa de formação profissional, de crescimento pessoal, de aprender valores que são caros para uma nação que hoje em dia é difícil a gente encontrar no jovem, prestar o seu serviço, que o termo servir é justamente porque a gente está servindo ao nosso povo, ao nosso país, à nossa nação. Por isso que é o serviço militar. E é obrigatório porque todos temos a obrigação de servir ao nosso país. E eu gostaria de mudar um pouco essa história, mostrar para as pessoas o que é o Exército, como é que funciona o quartel, as oportunidades que ele vai ter, e acabar com esse mito de que o cara vai vir para o quartel para sofrer, e muito pelo contrário. Ele vai passar por dificuldades, obviamente, é treinamento militar, mas ele vai ter uma vida muito digna e vai ter grandes portas abertas no futuro, depois desse ano dentro do quartel com a gente. O presidente do Legislativo, Evandro Meirelles, considera a visita uma grande iniciativa, o que possibilita iniciar uma aproximação entre o poder público e o Exército. É muito importante, nós construirmos políticas públicas, para o bem da nossa comunidade. Então, essa aproximação do Exército com o poder público é maravilhoso. E aqui já declarei para o Tenente-Coronel Lopes da Cruz que a Câmara de Vereadores está disposta a auxiliar ele nesse desenvolvimento desse trabalho aí, porque é magnífico, é bonito de ver os nossos jovens servindo a nossa pátria e também ajudando na formação de novos cidadãos com disciplina, com profissões que tem dentro do quartel. Nós sabemos lá que pode se formar como padeiro, mecânico, nós temos também lá profissões de graduação, como na medicina, no direito. Então isso é importante que o Exército esteja próximo, porque não deixa de abrir também oportunidades de trabalho para os nossos jovens. E depois do intervalo, você vai saber mais sobre a escrita espelhada e também vai conferir dicas para perder o medo de dirigir. Nós voltamos em 1 minuto. Ver o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o Meu INSS, tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site Meu INSS. Precisou? É pra já. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Um dos momentos mais especiais para os pais é quando os filhos começam a escrever as primeiras palavras. Trata-se de um processo que transfere autonomia e conhecimento à criança.
Mas em alguns casos, este início pode acontecer com letras e números invertidos. É o que chamamos de escrita espelhada. A psicopedagoga Michele Naitsky explica que isso faz parte do aprendizado e que não é um sintoma exclusivo de dislexia. O espelhamento, ou a escrita espelhada, como também é conhecido, é um processo muito comum no desenvolvimento inicial da leitura e escrita das crianças, aproximadamente lá pelos 6 anos de idade, mas isso não é uma regra, isso também pode ocorrer com crianças um pouco menores, quando elas estão começando todo o processo de letramento, ou seja, de reconhecimento de letras. A alfabetização mesmo seria apenas com 6 anos. Esse processo de espelhamento que estamos falando refere-se à escrita espelhada, onde a letra vai estar espelhada, ela vai estar numa grafia que não é a convencional e não é aquela esperada por nós. Vamos supor a letra E. A letra E, quando nós escrevemos, ela tem as perninhas voltadas para um lado. Essas perninhas, quando no espelhamento, estão voltadas de uma forma que não é a convencional, não é a esperada por nós. Este espelhamento é um processo muito mais comum do que a gente imagina. Eu posso ter passado, você pode ter passado, o seu filho pode ser que passe por este processo também. Então ele acaba sendo muito mais comum, mas nós como adultos acabamos não esperando isso. Então a gente se assusta um pouco nesse momento. Antigamente se associava que esse espelhamento era uma patologia, mais voltado para a questão da dislexia. Porém, a gente não pode levar em consideração somente o espelhamento como um problema de dislexia na criança. A gente tem que fazer uma análise com vários profissionais que vão nos dizer realmente se essa criança tem uma patologia como a dislexia ou não. O espelhamento não pode ser considerado uma patologia. Principalmente nos estudos de Piaget e Vygotsky, eles já cortam essa possibilidade fora. Nos estudos mais recentes, datados de 2010 até o presente momento, já houveram novas descobertas acerca do espelhamento. Entretanto, ainda há muito que se descobrir. O espelhamento é um processo muito comum, mas é preciso muito estudo para se chegar a entender 100% do que acontece. Mas é importante também a gente levar em consideração que cada criança é única. Pode ser que a criança passe pelo espelhamento, como pode ser muito comum que ela não passe por esse processo. Atualmente, sabemos que do 0 aos 6 anos, a criança está em pleno desenvolvimento cognitivo, sendo esta a fase mais importante na sua vida. Essa fase vai fazer com que a criança consiga aprimorar a sua fase do ler e escrever na alfabetização aos 6 anos. O processo que vem antes a gente chama de letramento, o reconhecimento das letras, o processo de começar a aprender a escrevê-las, o traçado. Então são fases muito importantes. É preciso também trabalhar tesoura, você trabalhar o amassar a massinha, rasgar papel, brincar com pinças. Então todos esses processos, eles são essenciais para que a criança consiga escrever depois. Esse processo de pré-escrita é extremamente necessário e precisa ser respeitado. Ou seja, nós não podemos forçar uma criança a escrever ou ler quando ela ainda não está preparada. A gente precisa respeitar o processo de amadurecimento da criança, para que assim ela consiga desenvolver no seu momento correto. O processo da escrita é um processo muito delicado, pois a criança está criando, construindo o seu aprendizado. Dos 6 aos 8 anos é um momento muito sensível, onde a criança vai compreender sobre a lateralidade. Essa lateralidade ela só começa a ser compreendida mesmo nesse período. Ou seja, antes deste período, é muito difícil que a criança já tenha uma total compreensão de que lado a letrinha deve ficar. Por isso que hoje em dia, muito se defende que não se deve começar o processo de alfabetização escrita antes que a criança esteja preparada. Além da lateralidade,
Para a questão do espelhamento, é necessário levar em consideração vários outros fatores, como a tonacidade, o músculo, a maneira da pega. Todos esses processos, eles são muito sensíveis e a criança pode acabar confundindo e tendo dificuldades mais adiante se ela não tiver maturidade e compreensão para tal entendimento. Esse processo de entendimento, ele vai se aprimorando ao longo da vida estudantil da criança. Espera-se hoje que o espelhamento já não seja mais um problema a partir dos 8 ou 9 anos de idade. O processo da escrita, ele é um processo que a criança ainda está compreendendo o que é linguagem, como ela se dá, vai conseguir colocar um significado na palavra que ela está escrevendo. Por isso que a gente fala que é um processo muito sensível e que não deve se pular etapas para tal. Você sabia que o medo de dirigir é algo muito comum e que afeta mais de 2 milhões de brasileiros? Esta fobia pode ser causada por diversos fatores, como explica a psicóloga Caroline Correia. Apesar de parecer muito simples, dirigir é uma atividade complexa que envolve muitos processos psicológicos em um ambiente cheio de informações. Ao mesmo tempo em que estou dirigindo o veículo, preciso também estar atento aos pedestres, às sinalizações e aos outros veículos que estão na via. Sendo assim, a pessoa que está aprendendo a dirigir pode sentir uma insegurança ao fazê-lo. Porém, com o tempo e com o treino, essa insegurança vai dando lugar à confiança e esse sentimento tende a desaparecer. O medo, ele faz parte das nossas vidas e ele é importante à medida que nos protege de riscos. Porém, quando ele é muito intenso, ele pode me impedir de realizar certa atividade. Por exemplo, no trânsito. Se eu não tenho medo de nada, eu acabo colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. Porém, se eu tenho muito medo, esse medo vai me impedir de dirigir. O medo de dirigir, ele tem um nome específico, chama amaxofobia. Apesar de ser um nome estranho, nada mais é do que esse medo intenso e persistente relacionado ao veículo e ao ato de dirigir. Pesquisas da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet, nos indicam que cerca de 2 milhões de brasileiros têm medo de dirigir. Mas de onde vem esse medo? Quais são as causas desse medo? Antigamente, nós pensávamos que o medo de dirigir estava sempre relacionado a um trauma de trânsito. Porém, hoje sabemos que não só esse fator que desencadeia o medo. Por exemplo, aprendizagens negativas, ou seja, quando essa pessoa foi aprender a dirigir e teve uma experiência muito ruim, com xingamento, com gritos, isso pode fazer com que essa pessoa desenvolva o medo de dirigir. A sensação de que eu não tenho poder sobre o veículo, que o veículo é muito perigoso, que eu não vou conseguir dominá-lo e assim posso causar um acidente de trânsito. Esse sentimento também faz com que a pessoa possa ter medo de dirigir. Sentimentos de vergonha, de que vai atrapalhar o trânsito, que vai ser xingado ou criticado no trânsito, também levam a pessoa a não dirigir. E sim, os traumas de trânsito relacionados aos sinistros de trânsito, quando a pessoa se envolveu num acidente ou foi causadora do acidente, podem também levar ao medo de dirigir. Não quer dizer que toda pessoa que tenha passado por um trauma de trânsito vá desenvolver o medo, mas pode sim desenvolver também essa dificuldade. O medo de dirigir, ele é muito incapacitante, porque na nossa sociedade, dirigir é uma coisa muito comum e esperada para todas as pessoas. Então, a pessoa que não consegue dirigir por medo, ela se sente incapaz e isso acaba afetando a autoestima dela e prejudicando a sua vida no momento em que prejudica também os seus deslocamentos diários. Mas e como tratar o medo de dirigir? Atualmente,
A terapia mais utilizada para tratar o medo de dirigir é a terapia cognitivo-comportamental, através da dessensibilização principalmente. Porém, não quer dizer que outras terapias não vão tratar também o medo de dirigir, só vai ser numa abordagem diferente. Outra técnica muito utilizada para tratar o medo de dirigir é a terapia de grupo. Tem se mostrado muito eficaz nesses casos e traz muito benefícios, porque também há essa troca entre as pessoas que têm o medo de dirigir. Como auxiliar a esses tratamentos, nós podemos incluir atividades físicas, exercícios de relaxamento, de alongamento, de respiração. Então, todas essas atividades podem contribuir para uma melhora no medo de dirigir. O importante é poder identificar esse medo e então procurar ajuda de profissionais capacitados para isso. O medo existe, ele é real, só quem vive o medo é que sabe o tamanho da dor psíquica que ele traz, então é importante que se busque ajuda. Ele existe, mas ele tem tratamento. Então, quem está passando por isso, é importante identificar e buscar ajuda de profissionais qualificados, porque com certeza essa pessoa vai conseguir superar o medo de dirigir e vai poder ter uma vida mais prática em relação aos seus deslocamentos. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã.